extração dela. Então, tá, pessoal, para a aula de hoje, tá? Então, eu separei esse tema aqui, constante no nosso plano de ensino. A gente vai estudar a grande área da estatística descritiva. A estatística, né, essa é uma área enorme, é uma área imensa, e nessa nossa disciplina aqui a gente está estudando fundamentos de estatística. Então, a gente vai estudar algumas ideias básicas, né, dessa ciência. Eu posso dizer para vocês que a estatística ela é dividida em 3 ramos, tá? A estatística descritiva. Eu vou de vez em quando parando aqui admitindo o pessoal na sala, tá? Que aí tem uns que pedem para entrar. A estatística descritiva, que é o que a gente vai estudar um pouquinho na aula de hoje. A inferência estatística, e a estatística probabilística. A gente vai pincelar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, durante esses nossos encontros que nós teremos. Essa área aqui, estatística descritiva, que é o que a gente vai estudar hoje, obviamente, né, fica até meio redundante eu dizer para vocês que a estatística descritiva, ela se propõe a descrever, né, dados, descrever fenômenos, descrever situações da natureza da melhor maneira possível, da maneira mais clara, da maneira mais objetiva. A inferência estatística, tá? É um ramo que a gente vai estudar pouco nesse curso, vamos ver pouquinho. Ela se propõe a generalizar. Pensando nos conceitos que a gente viu na aula passada, os conceitos de população e amostra, né? Se a gente conhece inferência estatística, a gente vai fazer uma pesquisa, não com todos os elementos, como seria um censo, mas a gente vai fazer uma pesquisa com uma pequena população e conhecendo e contando com os recursos de inferência estatística, a gente consegue traçar parâmetros gerais para generalizações. E a estatística probabilística, que a gente vai estudar mais nos últimos encontros da nossa aula, eu vou mostrar alguns tópicos de distribuição normal para vocês. Ela, na verdade, alia a probabilidade estatística, que são áreas completamente diferentes, tá? Mas, basicamente, a gente usa a estatística para medir a chance de algo acontecer. Então, essas três grandes áreas aqui, né, compõem a estatística que a gente vai estudar os fundamentos durante esse nosso curso. Então, focando na estatística descritiva, tá? Estatística descritiva. O que a gente vai utilizar para descrever os dados? Basicamente, a gente vai supor que os dados vão estar coletados, né? Ou que a gente vai precisar coletar. Então, a gente vai dar um tratamento para eles, vai organizar, fazer um rol, e aí vai tentar apresentar eles. 2 maneiras de apresentar, tá? Que são as mais utilizadas, que praticamente todo mundo conhece, que aparecem nos jornais, que aparecem nas entrevistas, que aparecem nas revistas, são os gráficos e as tabelas, né? Gráficos, tabelas e quadros, mas eu vou escrever aqui de uma forma geral, tá? O pessoal pergunta, Jerônimo, qual é o melhor tipo de gráfico que tem? Não existe um tipo melhor de gráfico, tá? A gente pode usar qualquer tipo de gráfico. Mas o que eu sempre saliento assim, tá? Se um aluno meu vai fazer um gráfico, se eu vou pedir uma avaliação, numa atividade avaliativa, olha, faça um gráfico lá que eu vou analisar ele. Seguindo o que alguns autores dizem, eu sempre analiso algumas coisas quando eu vou olhar para um gráfico. Aí eu vou olhar primeiro a veracidade dele, tá? Vou analisar se aqueles dados ali que estão apresentados, eles são verdadeiros, ou se o aluno tirou da cabeça dele, né?
Por isso que é importante a gente sempre citar a fonte, de onde a gente pegou os nossos dados. Segundo, clareza, tá? Clareza é uma coisa muito importante. Eu consegui, já que a gente está falando de estatística descritiva, eu preciso olhar para o gráfico, e o gráfico precisa falar por si só. Eu não preciso explicar um gráfico, tá? O gráfico ele tem que falar, de certa forma, falar por si só. Eu preciso olhar para o gráfico e preciso entender, ele precisa falar por si. E aí entra junto com clareza a simplicidade, tá? Que muitas vezes a gente quer fazer uma coisa muito elaborada, a gente quer fazer uma coisa muito rebuscada e a gente acaba perdendo, né, os principais princípios, os principais fundamentos, tá, que norteiam a construção de um gráfico. Eu vou mostrar alguns gráficos prontos para vocês primeiro, tá? Uns que eu fiz, outros que eu coletei na internet, para a gente analisar essas coisas aqui e pensar o que a gente precisa analisar, né, na hora de fazer um gráfico. Depois aqui eu vou abrir uma planilha para a gente fazer alguns, vou mostrar para vocês como a gente pode fazer alguns gráficos, tá? Então, isso que eu vou mostrar para vocês aqui tá lá no Moodle, tá? Eu já coloquei, deixei lá, então vocês podem voltar lá, podem consultar quando vocês precisarem, tá? O Thiago Menezes aqui está relatando que está sem áudio. Thiago, pessoal, tem mais gente sem áudio? Eu imagino que seja um problema pontual dele, né? Pelo menos ninguém me retornou. Acho que está todo mundo... Para mim está normal. Todo mundo tranquilo, né? Eu vou escrever uma mensagem Sim. para ele aqui que, se eu falar, provavelmente ele não vai ouvir. Só vou escrever uma mensagem aqui no chat, aí a gente já começa. Vou botar aqui. Para os colegas, está ok. Verifique seu equipamento. Se fosse um problema aqui ia ser para todos, né? Beleza. Então, aqui, pessoal, vou compartilhando aqui um PowerPoint com vocês que nós temos lá no nosso Moodle, né? Então, aqui eu trouxe alguns gráficos para vocês. Então, o gráfico mais simples, mais comum, a gente pode chamar de gráfico ou de diagrama, tanto faz, é a mesma coisa, de colunas, né? Então, de colunas aqui, ele tem o título dele aqui, vendas de João Carlos. O adequado seria ter a fonte aqui, da onde eu retirei essas informações, tá? Então, a gente vai analisar, realmente é um gráfico bem simples, a gente vai olhar, ele demonstra aqui as vendas de João Carlos. Eu consigo observar claramente quais são os meses que ele mais vendeu, né? Março aqui e junho, eu consigo claramente ver isso, tá? Consigo ver também o mês de janeiro aqui, que foi um mês de pico baixo, tá? Então, é um gráfico que realmente está simples. Qual o pecado desse gráfico aqui, tá? Se eu vou observar aqui em junho, tá? Eu não tenho o valor exato de junho, eu sei que passa de 12 mil. Se eu colocar aqui o meu cursor em cima da coluna, ele vai dizer 13 mil. Beleza. Se eu estiver manipulando aqui o PowerPoint como eu estou, tá tudo bem. Eu sei que aqui é 13 mil. O mesmo vale aqui para janeiro, ó. Eu sei que é um pouco mais do que 4 mil. Quando eu botar o cursor aqui em cima, ele me diz 4.500. Se eu estou usando como eu estou usando agora, pessoal, tá tudo bem, tá tudo ok, tá? Agora, se fosse uma apresentação que eu precisasse jogar esse PowerPoint no modo apresentação, reparem que o meu PowerPoint não está no modo apresentação, né? Eu tô jogando com ele como se eu estivesse editando ele ainda, eu deixei assim intencionalmente para vocês. Isso aqui ia ser um problema, tá? A pessoa ia olhar aqui e, de repente, não ia ter clareza. Quanto é que aqui ele vendeu em junho? Quanto é que ele vendeu em maio? Então, ele ia pecar um pouco no aspecto clareza. O aspecto simplicidade está 100%, mas o aspecto clareza, ele deixou um pouco a desejar, tá? Então, pessoal, vocês reparem que isso aqui é um gráfico de entrada simples,
Por que ele é um gráfico de entrada simples? Porque ele está medindo só um fenômeno, que são as vendas do João Carlos. Ah, professor, mas está relacionando meses e dinheiro? Sim, sempre vai relacionar duas coisas, né? Um fenômeno está aqui no eixo X e outro fenômeno está aqui no eixo Y. Mas a gente está olhando só uma coisa, a gente está olhando as vendas do João Carlos. Se fosse as vendas do João Carlos e as vendas do André, aí seria um gráfico de entrada dupla. A gente poderia comparar o desempenho dos dois vendedores, tá? Que é o que eu tenho aqui no segundo modelo, tá? Esse gráfico aqui eu tirei do site do IBGE, eu até devia ter colocado aqui, né, www.ibge.com.br, foi da onde eu tirei ele, tá? E esse aqui é um gráfico de entrada dupla, tá, pessoal? Por que é um gráfico de entrada dupla? Porque ele está modelando dois fenômenos. Vocês reparem uma coisa aqui, ó. Comparação da população brasileira por faixa etária nos censos, lembrando o que é um censo, aula passada. O censo é uma investigação em que a população é igual à amostra nos anos 2000 e 2010. E aqui tem uma legenda aqui do lado, e essa legenda é essencial, né? No ano 2000 está marcado de azul, e no ano 2010 está marcado de laranja, tá? Então, aqui, ó, de 0 a 19 anos, em 2010 era maior, né? Aqui nós tínhamos 40,17%, e em 2010, 31%. Entre 20 e 59 anos, aí já tem uma mudança aqui. Em 2000 era 51%, em 2010 era 55%, e mais de 60, né? População idosa, em 2000 ocupava essa faixa aqui, em 2010 ocupava essa outra faixa aqui. Para mim esse gráfico aqui está bom, o gráfico está bem autoexplicativo, eu olho aqui, eu consigo de cara perceber que esse gráfico está falando de faixa etárias, né? Que está fazendo a comparação entre 2000 e 2010. Então, por que ele é um gráfico de entrada dupla? Porque ele trata de dois fenômenos, tá? Ele trata, aliás, é do mesmo fenômeno, só que em 2 anos diferentes. Então, ele está falando aqui de 2000 e 2010. E aí, esse gráfico aqui acaba ficando bem interessante para a gente comparar, né? Qual foi o comportamento da população, e aqui se fala em população em termos de pessoas, tá? Não de população em termos de estatística. Então, para mim, esse gráfico aqui, ele tá muito bom, assim, tá? O gráfico de entrada dupla, ele também pode ser feito dessa forma aqui, tá? Essa forma aqui, eu não gosto dela, tá? Eu não gosto dessa forma que eu já vou explicar para vocês por quê. Ó, venda da empresa Barro Bom, é uma olaria. Faltou primeiramente faltou uma legenda aqui, tá? Esse produto aqui, que está em vermelho, mais escuro, é tijolo, e esse que está em azul é telha, tá? Então, vamos pegar esse vendedor aqui, o Denner, por exemplo, tá? O Denner vendeu 14 mil reais no total. Então, eu sei que 6 mil reais foi de telhas, tá? E 8 mil reais foi de tijolo. Qual é o problema? Se eu apresentar isso aqui lá na empresa, tá? Isso aqui, vamos supor que seja uma reunião dos vendedores, eu sou o gerente de produção da empresa. E aí eu vou falar do desempenho dos vendedores lá para o pessoal. Eu projeto esse PowerPoint aqui na tela, fica muito ruim aqui, tá? Porque o Denner vendeu 14 mil e eu preciso calcular de cabeça, ou preciso contar que as pessoas calculem quanto foi tijolo e quanto foi telha, tá? Mesma coisa aqui para o Cássio, né? Ele vendeu, ó, ele vendeu 12 mil no total. 4 mil foi em telhas e 8 mil foi em tijolo. Só que eu preciso contar que a pessoa observe isso aqui, saiba como o gráfico funciona e faça a subtração de cabeça. Eu não posso contar com isso, tá? Como eu falei para vocês, o gráfico ele precisa falar por si só, senão ele acaba perdendo boa parte da finalidade dele. Então, esse gráfico aqui, ele pecou na simplicidade. Eu tentei colocar junto aqui, não ficou bom, e ele acabou pecando na clareza também, né? Porque aí não ficou muito claro, a gente observa aqui quanto o cidadão vendeu, tá?
E só que aí tu precisa, se eu quero falar especificamente de telha, ou se eu quero falar especificamente de tijolo, nesse caso aqui, eu preciso estar calculando e daqui a pouco eu não sei quem é meu público e daqui a pouco dá uma confusão, tá? Então a gente evita esse tipo de gráfico. Eu não uso muito, tá? Esse gráfico aqui de barra. Vocês reparem que é o mesmo de antes das vendas de João Carlos, tá? É esse mesmo gráfico aqui. Porém, em vez de colocar as barrinhas de pé, eu coloquei as barrinhas de forma lateral, tá? Então, vai muito da preferência da pessoa, os aspectos que vocês têm que avaliar são os mesmos, simplicidade, clareza, veracidade, e para mim vai muito do costume. Eu tenho o costume de fazer desse outro jeito aqui, mas aí é costume meu, tá? Se vocês quiserem fazer assim, vocês podem fazer também, contando, né, com as mesmas observações que eu fiz antes. Por exemplo, aqui em junho, não tem o valor específico de quanto ele vendeu em junho. Ficou meio, ó, entre 12 e 14 mil, né? E maio aqui também não ficou. Em abril também não. Tem um recurso que a gente consegue colocar aqui na ponta de cada barra o valor. É um modo que ele acaba deixando o gráfico mais claro e deixando o gráfico mais simples também, para marcar esses parâmetros aí, tá? Então, de novo, tá, pessoal? É um gráfico de entrada simples, por quê? Porque eu só estou analisando as vendas de João Carlos. Agora vamos pegar um gráfico de entrada dupla. Vocês lembram aquele gráfico que eu falei ali da olaria, que vende telha e vende tijolo? Olha como é que ele estava antes, né? E olha como ele está agora. Então, para mim, aqui ficou bem mais claro. Quando eu olho para o Denner, aqui, eu já vejo ó, que ele vendeu 8 mil em tijolo e ele vendeu aqui 6 mil em telha. Aqui eu precisava fazer a subtração de cabeça. Aqui não, aqui eu estou olhando e estou percebendo, tá? Quando eu olho para o Cássio, ele vendeu 8 mil em tijolo e ele vendeu 4 mil em telha. Fica bem mais claro do que eu precisar ter que fazer a subtração toda vez aqui, tá? Então, se eu for comparar esse gráfico aqui com esse gráfico aqui, fosse numa prova de fundamentos de estatística, por exemplo, tá? Eu ia dar uma nota muito maior para esse gráfico aqui. Para mim, esse gráfico aqui ele ficou mais simples e ele ficou mais claro. Se eu vou pegar e apresentar isso aqui numa reunião, as pessoas vão entender esses gráficos aqui de uma maneira bem mais fácil, bem mais simples. Elas vão simplesmente olhar e vão perceber aqui, olha, se eu vou pensar em termos de tijolo, Denner e Cássio são iguais, né? Se eu vou pensar em termos de telhas, Denner e Bruno são iguais. Então, eu consigo fazer uma comparação bem mais exata entre os vendedores, tá? Então, esse aqui é o mesmo gráfico de barras, porém é um gráfico de entrada dupla. Por que entrada dupla? Porque a gente está analisando duas coisas. A gente está analisando a venda de telha e a venda de tijolo. Então, são dois. Pode ser entrada tripla também, daqui a pouco. Telha, tijolo, tabela. Então, telha, tijolo, tabela, treliça. Pode ter quantas entradas for necessárias, tá? Só que se ficar muita coisa aqui, daqui a pouco fica confuso, é melhor a gente separar em gráficos diferentes aí, tá? Eu acho que até uns 3 fenômenos assim, 4 no máximo, fica bom, tá? A partir daí começa a ficar confuso e começa a perder a moral e a razão de ser do gráfico, tá? Então, aqui, pessoal, é o famoso gráfico de pizza, que o pessoal fala, na verdade, se chama gráfico diagrama de setores, que se relaciona à área, né? Quanto maior a área, maior é o valor representativo, tá? Então, se eu vou analisar esse diagrama que eu fiz aqui, seria o gasto que uma empresa tem com insumos de escritório, tá? Então, aqui está os 12 meses do ano, como legenda. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem uma legendinha aqui do lado para eu comparar as cores, tá? Então, o que eu tenho de ponto positivo em relação a esse gráfico aqui? Ele é uma coisa muito apresentativa. Se eu vou apresentar ele aqui, fica muito interessante, me dá uma saliência visual muito boa aqui, tá? Eu olho aqui, logo me chama a atenção, né? Então, se tu vai apresentar isso aqui lá na tua empresa, uma coisa que é interessante, o pessoal vai olhar, vai prender atenção. O que eu
definiria como problema nesse gráfico aqui as cores muito parecidas, tá? Vocês reparem quantos tons de azul eu usei aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. São 4 tons de azul. 2 de amarelinho, 2 de vermelho. De roxo tem 2 e o roxo ainda confunde com o azul. Para eu saber cada mês, eu preciso me guiar por essa legenda aqui do lado, tá? Então, sim, né? Perguntaram se a ordem dos meses é igual ao do relógio. Sim. Começa aqui em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e vai fazendo o círculo, né? Sim, né? O Leonardo comentou aqui no chat que as cores são bem confusas, muito confusas, tá? Então, esse gráfico aqui, ele pode até ter ficado bonitinho, mas é um gráfico que ele peca nos fundamentos básicos dele, né? Que é a clareza e a simplicidade. Então, tu vai olhar aqui, vamos supor a pessoa que sabe que é no sentido horário, aqui vai saber que aqui é janeiro e aqui é fevereiro. Agora, a pessoa que não sabe, tu fez isso aqui para apresentar lá na tua empresa, apontando isso aqui como um problema, né? Apontando como um problema o gasto excessivo com material de escritório. Tá, mas janeiro foi 500, janeiro foi 200, foi 250, 350, e aí? Né? E onde começa janeiro? Onde começa fevereiro? E o princípio desse gráfico aqui também é o tamanho, seria a área de cada fatia de pizza, entre aspas, né? Então, isso aqui também não fica... Olhando assim, essa aqui é a maior, né? Mas não fica tão claro assim. Então, daqui a pouco, se a gente fizesse um gráfico de colunas, um gráfico de barras, colocando os meses embaixo, e a coluna de cada gasto, claramente, algo parecido com isso aqui, né? Vamos supor, algo parecido com isso aqui, só que com os 12 meses, daqui a pouco ia ficar mais claro. Não ia ficar tão bonito, mas ia ficar mais claro. Só que a gente não quer que seja bonito, né? A gente quer que seja simples, que seja claro, que seja verdadeiro. E aí, o último tipo de gráfico, tá? Gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele é interessante porque ele mostra o comportamento, tá? Então, aqui, vendas de João Carlos, aqui está escrito errado, tá? Não são nomes de vendedores, seriam meses. Qual a vantagem do gráfico de linha? A gente consegue ver o comportamento, ó. Aqui aumentou, aqui diminuiu muito. Se ele subisse de novo, né? Estava mostrando um aumento. Então, essa é a ideia interessante, assim, de um gráfico de linhas, tá? Então, foi perguntado aqui se é um gráfico relativo à Covid-19. Não, esses gráficos aqui são mais antigos, tá? Isso aqui é um gráfico em relação às vendas de um vendedor que eu tinha feito uma pesquisa. Então, ele oscilava muito as vendas, né? Subia as vendas, aí ficava estável, aí caía, aí subia de novo. Então, eu fiz muitos gráficos assim para analisar o comportamento da venda dele e depois até para a gente entender, né, o que estava acontecendo que fazia essas vendas oscilarem tanto. Mas sim, se a gente vai olhar o noticiário hoje em relação à Covid, né, aparecem muitos gráficos de linha. E esse ano também, que vai ter ano de eleição, né, a gente vai ver muito gráfico desse tipo aqui. Por exemplo, aqui, ó, Europa está em prata, Estados Unidos está em azul e Japão está em amarelo, tá? Seria em relação eu acho que é o crescimento do PIB, alguma coisa assim, né? Na verdade, ele precisava de um título aqui para ficar mais claro, que clareza é um ponto relevante, assim, do gráfico, né? Mas a gente consegue comparar aqui, por exemplo, né? Por exemplo, a Europa, né, ela sempre ficou abaixo em todas as situações, né? Ela cresceu aqui, e aqui, quando o gráfico fica estável, ele fica assim, né? Ele fica numa linha reta, quer dizer que está estável. Se está assim, está crescendo, se está assim, está diminuindo. Então, aqui a gente vê que nesse período aqui, do terceiro para o quarto trimestre, ficou estável. Aí a gente consegue ver aqui a competição entre Estados Unidos e Japão, né? Então, aqui os Estados Unidos iniciaram na frente, o Japão iniciou atrás. Reparem que no primeiro trimestre a gente percebe uma estabilidade dos Estados Unidos, retinho, olha como é que está a linha dos Estados Unidos no primeiro. E aqui tem o ponto em que o Japão ultrapassou, né? O Japão veio crescendo aqui, os Estados Unidos
a partir do segundo trimestre, conseguiu uma recuperação e tem um ponto aqui que ele ultrapassou o Japão, porque o Japão, ele começou a cair aqui do meio, né? Do meio não, no terceiro trimestre, do terceiro para o quarto trimestre todo do Japão foi um trimestre de queda nesse caso aqui. Então, esse tipo de gráfico ele é muito interessante. Vocês vão ver essas pesquisas eleitorais, comparando, né, as intenções de voto de um candidato com o outro, né? Então, teve candidato que aumentou as intenções de voto, ultrapassou, estabilizou, decaiu, daqui a pouco deu uma declaração na mídia, fez suas intenções caírem. Então, vocês vão ver muito esse tipo de gráfico aqui. E nós vamos trabalhar esse tipo de gráfico aqui também, o gráfico de dispersão, que é o mesmo gráfico de linha, só que sem fazer a linha, só com os pontinhos. É muito usado em estatística, para a gente ver o comportamento do consumidor, né? E para fazer regressão linear, que é um assunto que a gente vai ver mais para o final do nosso curso. Mas vamos olhar, então, como é que a gente faria para montar um gráfico. Pessoal, tem assim, ó, muitos programas, tá? Muitos programas mesmo que vocês podem usar para fazer gráfico. Qual programa eu uso? Eu sempre uso Excel. Por que eu uso Excel? Porque quase todo mundo tem. Quem não tem pode usar hoje em dia a gente tem o do Gmail, né? Tem a planilha do Gmail, que é muito boa também, é bem parecida com o Excel, ou pode usar o Calc, que é gratuito. E aí ele dá um tratamento estatístico para os dados, além de possibilitar a gente fazer os gráficos, tá? Então, eu vou mostrar alguns tipos de gráfico para vocês, como é que a gente faria trabalhando aqui com uma planilha eletrônica, tá? Eu tô com o Excel aqui, mas vocês podem usar a planilha eletrônica da preferência de vocês, tá? Só, pessoal, agora eu projetei a planilha eletrônica aqui, eu perco o cantinho da sala de aula, tá? Se tiver algum colega que quer entrar na sala de aula, que está atrasado, ele vai tentar entrar e eu não vou visualizar. Então, vocês só ou abram o microfone e me falam, ou então vão pelo chat, tá? Ok? Então, estão visualizando a planilha, gente? Tá? Não precisam abrir por enquanto, só visualizar ela. Ok? Beleza. Então, aqui, ó, eu criei aqui algumas situações, tá? Criei algumas situações para a gente pensar. Então, tabelei aqui os meses do ano e as vendas. Então, vamos lá. Vamos pensar nos principais tipos de gráfico que a gente pode fazer, tá? A Gabriela aqui perguntou se consegue usar o Excel com o usuário @cad da FTech. Sim, conseguimos, né? Conseguimos baixar o Office, inclusive esse que eu estou usando, ele é um pacote Office que eu baixei lá do Office 365, tá? É uma ótima informação aqui que a Gabriele passou, eu não tinha passado ela ainda. A gente consegue baixar com o nosso usuário e senha, né? Então, a gente está usando aí um programa oficial, né, e sem custo nenhum. Pessoal, assim, a maneira que eu uso para fazer gráfico, eu faço o seguinte, tá? Eu quero fazer o gráfico aqui dos meses, tá? E das vendas de um determinado vendedor. Então, a primeira coisa que eu faço é clicar a sequência de dados. Eu clico aqui em janeiro, tá? Eu arrasto, tá? Clico aqui em janeiro e arrasto para o lado e arrasto para baixo, de modo que toda a sequência de dados fique marcada, tá? Então, o Excel vai ler que o Jerônimo quer fazer um gráfico desse fenômeno aqui, tá? Então, ó, ele sempre vai ler a coluna da esquerda como X e a coluna da direita como Y. Lembrando que X é o que vai embaixo, tá? E o Y é o que vai para cima. Então, a gente vai aqui, ó, inserir. Aí, na minha versão, ele já traz os gráficos aqui. Às vezes, eu gosto de ir aqui nos gráficos recomendados, né, para ver o que ele me dá de ideia. Ele já lê o fenômeno ali, já diz assim, ó, eu acho que isso aqui podia, tal e tal gráfico casaria bem, ó. O que ele sugeriu para mim aqui? Ele sugeriu um gráfico de linha, né, que realmente fica interessante, observem aqui, né, mostraria aqui a evolução das vendas, né, um gráfico de colunas, que era realmente, eu estava com a intenção de fazer esse aqui, o gráfico de linha só que fechado, esse aqui não me pareceu muito interessante, ó,
um gráfico de barras, né? Só que, porém, com valor centralizado, um gráfico de tendência. Então, aqui o Excel, ele lê assim, ó, isso aqui que o Jerônimo quer, o que vai ser bom para ele? Está nos gráficos recomendados. Se a gente não quer os gráficos recomendados, a gente vai por aqui, tá? Ó, gráfico de setor, né, o da pizza, né? Gráfico de dispersão, que a gente vai usar. Eu vou fazer primeiro esse aqui, gráfico de colunas e de barras. Ó, então, eu vou querer esse aqui. Ó, fiz ele bem básico aqui para vocês, tá? Então, aqui eu posso fazer uma série de ajustes. Ele tem o título, o título do gráfico, né? Então, eu posso aqui mudar esse título para ficar uma coisa mais condizente, vendas. Eu posso personalizar ele de acordo com posso trocar a cor, né? Posso mudar a estrutura de tópicos. Então, o importante assim é vocês explorarem bem, né? Tem muita coisa para fazer aqui. Então, mas sempre pense assim, ó, deixar o gráfico simples, deixar o gráfico visual, deixar o gráfico claro, tá? Então, esse aqui é o gráfico mais simples, né? A gente olha de longe, a gente já chama atenção aqui, ó. Agosto vendeu bastante, junho e julho foi parecido, né? Janeiro teve uma baixa, setembro também. Então, a gente consegue visualmente, assim, perceber bastante coisa, né? Vamos fazer um outro tipo de gráfico aqui, ó. Dias da semana e distância percorrida. Lembrando que a primeira coluna da esquerda sempre vai ser o eixo X, ó. Reparem aqui, ó. Os meses ficou embaixo e os valores ficou para cima. Então, como é que eu vou fazer para fazer um gráfico disso aqui? Eu vou clicar e vou arrastar de modo a marcar toda a minha série de dados. Então, aqui eu vou inserir gráficos, né? Vamos ver o que o Excel recomendou para mim. Ó, ele recomendou para mim aqui, ó, um gráfico de coluna, um gráfico de barras, esse que eu estava com vontade de fazer, um gráfico de setor. Ó, esse outro gráfico aqui que fica no meio, né? Aqui pergunta aqui que entrou, né? Tem como colocar uma meta, por exemplo, né? E se não atingir, mudar a cor? Pode, tem como fazer isso, tá? Tem como fazer isso. E tu pode trabalhar isso com formatação condicional, aqui, tá? A formatação condicional, tu tem as regras, né? É maior que, é menor que. Então, por exemplo, se tu colocar, vamos colocar uma meta de R$5.000 como venda, né? Então, tu bota aqui, ó. Se é maior que 5.000, fica azul, né? Se é menor que 5.000, fica vermelho, por exemplo. Então, aí tu olha ali, azul é o mês que tá ok, e vermelho é o mês que eu preciso ficar em cima desse cara aí, porque alguma coisa aconteceu, né? Então, sim, dá para... Vai aqui na página inicial, formatação condicional. Na outra aula eu posso até mostrar isso aí com mais calma para vocês. É um recurso bem interessante e bem fácil de usar. Então, vamos fazer o nosso gráfico de pizza, de setor aqui. Marcamos aqui, né? Em casa já? Tá descansando. Gráficos. Vou escolher esse aqui. Ó, fiz um gráfico bem simples, ó. Aqui em cima ele já tem umas frescurinhas para mim, ó. Esse aqui ficou bom, já jogou porcentagem para mim junto, ficou interessante. Ó, posso ir trocando por aqui, tá? Vocês reparem que esse aqui ficou mais interessante do que aquele que eu mostrei para vocês. Ó, as coisas já ficaram mais diferentes, até porque era menos, né, do que antes. Antes eu tinha muita coisa. Já me deu aqui, né, a porcentagem. Então, sábado e segunda foi a mesma coisa, sim, pelo visto ele calculou a porcentagem certa. Então, ó, esse gráfico aqui ficou mais ou menos interessante. Aqui escrevi Kimba, não é Kimba, é terça. Isso. Ó, vocês viram que eu mudei aqui, já mudou aqui na legenda automático, né? Isso é bom do Excel, ele trabalha de uma forma muito dinâmica. Eu mudo aqui, ele responde onde eu tiro. E por último, pessoal, quero mostrar o gráfico de dispersão para vocês, que é o gráfico que a gente vai trabalhar
lá pela 7ª, 8ª aula do nosso curso, que eu vou ensinar regressão linear para vocês, ó. Então, o número de clientes e o preço de um determinado produto, né? Você sabe que a tendência é quando tem mais venda, né? Então, a tendência não. Às vezes acontece isso, nem sempre é isso, né? Às vezes, quando tem mais cliente, baixa o preço do produto. Não é uma regra geral. Mas vamos seguir a regra da economia aqui, né? Vocês percebem que foi aumentando o número de clientes e foi diminuindo o preço do produto. Então, a gente pode marcar aqui a série de dados sempre, né? E aqui o gráfico de dispersão, o gráfico das bolhas, tá? O que eu chamo a atenção de vocês para esse gráfico aqui? Ó? A gente consegue ver, ó, foi diminuindo, né? Ao passar do tempo, ficou diminuindo. A minha escala ficou ruim, não deu para ver bem. E a gente consegue botar uma linha, se a gente quer. A gente clica em cima de uma bolinha aqui, depois clica com o botão direito do mouse e bota adicionar linha de tendência. Aí ele vai puxar uma linhazinha aqui para nós. Mais para frente a gente vai explorar isso aqui melhor. Se a linha estiver para baixo, como é o caso aqui, né? Ó, eu falei para vocês, se a linha estiver para baixo, quer dizer que o fenômeno está diminuindo, como vocês podem observar aqui. Se a linha estivesse assim, quer dizer que a reta é crescente, então o fenômeno estava aumentando. E se a linha estivesse assim, quer dizer que ficou estável, que não teve nenhuma modificação, tá? Pessoal, então a nossa a primeira etapa da aula chegou no fim, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar a sala de aula aqui, vamos tomar um cafezinho, daqui a 5 minutos a gente volta nesse mesmo endereço de Zoom para estudarmos um pouquinho de média, tá? Então daqui a 5 minutos a gente se encontra aqui novamente.